A integridade moral, ela está relacionada, né, com aquilo que é certo e aquilo que é errado, né? É meio que uma noção do bem e do mal. E o perito, ele tem que estar muito atento a isso. Por quê? Porque o perito, gente, né, tanto se ele estiver atuando como perito judicial como assistente técnico, ele tem que fazer aquilo que é certo, né? Ele tem que seguir as orientações ali das normas técnicas sobre aquele objeto que ele está fazendo a perícia, ele tem que agir com integridade, tá? Especialmente, gente, o perito que ele estiver atuando como perito judicial, porque ele precisa ser imparcial, tá? Ele precisa ser imparcial, porque ainda o assistente técnico, apesar dele ele tem que trabalhar dentro da integridade, né, dentro dos critérios técnicos, mas ele pode tender para o lado do cliente dele. Agora, o perito judicial não pode. Então, ele tem que ter essa integridade moral, ele tem que ter essa questão da moral, né? Da moral da imparcialidade muito forte nele, tá? E aí, muitas vezes, o que acaba acontecendo? Na realidade, acaba que muitos peritos, eles tendem para o lado do empregado. Então, muitas vezes, o perito fica com dó e tal, e acaba tendendo a tomar as decisões para o lado do empregado. E a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso, tá, gente? Então, assim, a gente tem que pensar muito em relação à integridade moral. Então, a integridade moral é isso, ela tá ligada naquilo que é certo e naquilo que tá errado, entre o bem e o mal, basicamente, né? Por exemplo, eu não sei se vocês viram os stories aqui recentemente, e aí um dia eu postei, acho que foi semana passada, semana atrasada, não sei, que eu tava muito brava. Por quê? Porque eu tava indo pegar o Antônio e eu parei para poder entrar numa vaga, né? Aqui na praça da minha cidade, é uma cidade pequena, mas tem muito carro, então a gente tá sempre com dificuldade de vaga. E aí eu parei logo na frente, a vaga estava aqui, eu parei um pouquinho na frente, porque tinha carro querendo passar atrás, e eu dei seta que eu ia entrar, eu fiz sinal com a mão que eu ia entrar na vaga, que eu ia dar uma pequena ré para entrar, e aí a menina simplesmente foi, estava vindo uma mulher atrás, ela simplesmente foi e entrou na minha vaga, né? Eu até postei aqui, falei assim, não sei se ela tá certa tecnicamente, se não tá, só que moralmente ela não tá certa não, porque eu avisei para ela que eu ia entrar naquela vaga, né? Então, assim, ela não teve ali naquele momento uma integridade moral comigo, tá, gente? Então, assim, dando um exemplo bem simples para vocês, né? E muitas vezes no dia a dia a gente deixa passar essas questões, né? Passa, né? Igual furar fila, você acaba furando fila e tal, isso aí passa. Só que quando a gente está falando de cálculos, de perícia, né? Quando a gente está falando em estar atuando em um processo em que aquilo vai gerar valores financeiros e muitas vezes a vida das pessoas dependem daquele cálculo ali, né? A questão da justiça e da imparcialidade, ela tem que ser muito forte, tá, gente? A questão da integridade moral, né? O perito judicial vai trabalhar muito com a questão da imparcialidade e o assistente técnico muito com defender o seu cliente desde que tecnicamente e juridicamente possível, né? E sempre considerando essa questão da integridade moral, tá? E, gente, outra coisa, né? A integridade moral é tão importante que quando as pessoas não fazem, quando os peritos, né, não trabalham de forma correta, de forma íntegra, isso se espalha no meio pericial, hein? E parece que não, mas muitas vezes os peritos se conhecem, o juiz comenta, e aí logo a pessoa perde a credibilidade no mercado, tá?